Essa é a aula 2 do módulo Gerência de Entrada e Saída do curso de Sistemas Operacionais da Universidade Federal de Campina Grande. Nessa aula nós vamos falar sobre driver de disco magnético. Antes de a gente falar do driver, que é o software que gerencia um disco magnético, vamos falar um pouco sobre o hardware do disco magnético. Essa fotografia mostra um disco magnético sem a tampa, onde a gente pode ver alguns elementos desse disco. Esse diagrama apresenta esses elementos de uma forma mais fácil de serem compreendidos. Inicialmente, a gente vê aqui que a mídia onde a informação é gravada são pratos de discos, ou seja, são vários discos que são colocados numa pilha, ligados por um rotor que é acionado por um motor. Esse motor faz com que esses discos girem e ao atingir uma determinada velocidade, eles podem ser operados através desse atuador. O atuador ele tem um braço e no fim de cada braço você tem cabeças de leitura, uma para cada face do disco. Então, cada face do disco tem uma cabeça de leitura e gravação que trabalha sobre essa face. O braço do atuador permite que essa cabeça possa se mover ao longo desse disco, podendo operar em diferentes pedaços desse disco. Logicamente, o disco é organizado em uma coleção de cilindros. Esses cilindros são a composição de várias tracks, de várias trilhas, e uma trilha é dividida em vários setores. Então, se a gente olhar essa figura do lado direito, essa parte azul que está sendo mostrada são setores. Cada linha dessa define o setor em um cilindro diferente. O cilindro é essa projeção aqui em cima das várias trilhas. Então, esses pontos roxos definem um cilindro, a faixa amarela define uma trilha e a parte azul define os vários setores nessa trilha, ou melhor, em uma dessas trilhas, tá? Quer dizer, a trilha é formada por vários setores. Aqui a gente pode ver que eu tenho uma cabeça de leitura e gravação para cada face do disco. Ou seja, aqui em cima tem uma trilha, aqui embaixo tem outra trilha. A junção das várias trilhas que estão à mesma distância do centro é que formam o cilindro. A leitura de uma informação ou a escrita de uma informação, portanto, num disco magnético, exige que sejam informados 3 parâmetros: o setor, a trilha e o cilindro. O cilindro define em que posição o braço de leitura e gravação deve ser posicionado para que eu alcance um determinado cilindro. A trilha define qual é a cabeça de leitura que vai ser acionada, enquanto que o setor me diz qual é o pedaço da trilha que eu preciso ler. Então, a leitura é feita posicionando o cabeçote, ou a cabeça de escrita e leitura, no cilindro adequado, dando o comando para que a cabeça da trilha associada comece a ler as informações que estão gravadas nessa trilha, à procura do setor onde a operação deve ser feita. Se for uma operação de leitura, a informação vai ser lida. Se for uma informação de gravação, a informação vai ser gravada no setor correspondente. A descoberta de qual setor está passando sobre a cabeça de leitura e gravação é feita porque essa informação é gravada na mídia. Então, cada setor desse tem um cabeçalho onde
são informadas informações de controle, em particular qual é o número daquele setor. Essas informações são gravadas no disco quando o disco é formatado. É por isso que quando você formata um disco, você perde toda a informação que está naquele disco. Bom, vamos dar uma olhada num vídeo que mostra como é a operação real de um disco. Então, isso aqui é um disco como aquele que a gente viu na primeira figura, com a tampa retirada, aqui é a alimentação do disco, e basicamente o que a gente vai ver nesse filme é que o disco vai ser iniciado, ele vai começar a girar. Quando ele atingir uma determinada velocidade, vai ser dado um comando de leitura e, portanto, esse cabeçote vai ser posicionado em uma trilha aproximadamente por aqui, onde ele vai realizar uma operação e depois o disco é desligado. Quando o disco é desligado, a cabeça de leitura é recolhida para esse cilindro mais interno. Vamos ver a operação do disco. O disco foi iniciado, chegou na velocidade de operação, foi dado um comando para uma leitura em algum lugar e agora ele foi desligado e ele para a sua rotação. Bom, então isso é o hardware do disco magnético e agora a gente vai estudar o software que controla esse disco magnético, ou seja, o driver de disco magnético. Quais são as principais preocupações desse driver de disco? Podemos agrupá-las em duas grandes preocupações. A primeira é a questão da confiabilidade, ou seja, tudo que eu escrevo eu devo conseguir ler de volta exatamente a informação que foi escrita. Bom, a forma de se fazer, de se obter confiabilidade na escrita de disco é usar redundância na informação. Tipicamente isso é feito através da gravação de um checksum. Um checksum é um código que é computado a partir de um dado de entrada. Então, vamos supor que você quer gravar uma determinada informação num setor, é calculado o checksum dessa informação que precisa ser gravada e esse checksum é gravado também junto com a informação que foi pedida para ser gravada. Quando essa informação é lida, a informação do setor que foi lida, calcula-se novamente o checksum e se compara esse checksum com o checksum que foi gravado no disco. Se as informações forem iguais, é porque eu estou lendo exatamente o que foi escrito, ou pelo menos com uma alta probabilidade. Nós não vamos falar muito mais sobre confiabilidade além do que foi discutido aqui. Uma outra preocupação do driver de disco é reduzir o tempo de operação, ou seja, a leitura e gravação no disco. Uma leitura ou gravação em um disco envolve 3 passos, como a gente viu anteriormente. O primeiro passo é o posicionamento do cabeçote no cilindro adequado. Depois, eu preciso esperar que o setor que precisa ser lido passe embaixo da cabeça de leitura e gravação. E depois eu tenho que ler e escrever o dado mais o checksum. Ler ou escrever o dado mais o checksum. Ou seja, o tempo de operação, quer seja leitura ou gravação, ele é composto por um tempo de posicionamento, mais um tempo de latência, que é o tempo de esperar que o setor passe por baixo do cabeçote de leitura e gravação, mais o tempo de leitura ou gravação, dependendo da operação. O tempo de latência ele vai depender da velocidade de operação do disco. Então, quando você compra um disco, tipicamente um dos parâmetros que você considera na compra para verificar o desempenho do disco é o número de rotações por minuto que aquele disco dá, ou seja, qual é o ponto de operação em rotações por minuto daquele disco. Esse número de rotações por minuto vai me dar o tempo necessário para que o disco faça uma rotação, ou seja, a latência desse disco.
Na média, esse tempo de latência vai ser igual a metade do tempo necessário para uma rotação inteira do disco. O tempo de posicionamento vai depender da posição atual do cabeçote de leitura e gravação e o cilindro que eu quero ler. O tempo de gravação e de leitura, ele também é função da velocidade de rotação do disco. Bom, vamos pensar como é que a gente pode reduzir o tempo de operação de um disco, considerando, se a gente considerar uma única operação, há pouco que possa ser feito pelo driver, porque você tem que realizar aqueles 3 passos que foram discutidos anteriormente. Você tem que posicionar o disco, o cabeçote no cilindro correto, e isso tem um custo do tempo de posicionamento. Depois você tem que esperar que o setor passe por debaixo da cabeça de leitura e gravação, que é o tempo de latência, e depois você tem que fazer a operação. Porém, será que se eu considerar uma sequência de pedidos de entrada e saída, há algo que possa ser feito para reduzir o tempo de operação do disco? Notem que o tempo de operação do disco é muito mais lento do que o tempo de operação da CPU. Portanto, é muito possível que, enquanto um pedido de entrada e saída, um pedido de leitura ou de escrita no disco esteja ocorrendo, vários outros pedidos de leitura ou gravação nesse mesmo disco possam ter ocorrido. E esses pedidos vão ser enfileirados pelo driver, tá? E quando a operação acabar, um novo pedido dessa fila é feito. Então vamos pensar um pouco, vamos focar primeiro no tempo de posicionamento. Vamos ver como é que a gente poderia reduzir o tempo de posicionamento. A ordem que os pedidos são processados pode fazer a diferença. Essa é a chave para você reduzir o tempo de posicionamento. Vejamos o seguinte exemplo. Imagine que eu tenho, chegou um pedido de entrada e saída para o cilindro 1, e enquanto eu estou tratando do pedido de entrada e saída para o cilindro 1, chegam pedidos de entrada e saída para os cilindros 5, 2, 3, 2 e 7, nessa ordem. Bom, assumindo que a cabeça de leitura e gravação estava posicionada no cilindro 0, quando essa sequência de pedidos chegou, quantos cilindros a cabeça se moveu para entender esses pedidos se eu estivesse usando um algoritmo que seguisse a ordem first in, first out, ou seja, FIFO? Vamos ver como é que isso seria. Então a sequência é 1, 5, 2, 3, 2, 7. Assumindo que estava no cilindro 0, para atender o pedido no cilindro 1, eu tenho que mover do cilindro 0 para o cilindro 1, movimento por um cilindro. Depois eu movimento do 1 para o 5, são mais 4 cilindros. Depois do 5 para o 2 são mais 3, do 2 para o 3 mais 1, do 3 para o 2 mais 1, e finalmente do 2 para o 7 mais 5, totalizando 15 movimentações. E se o driver reordenasse os pedidos recebidos na ordem 1, 5, 2, 3, 2, 7 e atendesse esses pedidos na ordem 1, 2, 2, 3, 5, 7? Ou seja, se o driver atendesse o pedido que tivesse mais próximo da cabeça, da posição atual da cabeça de leitura-gravação, ao invés de atender os pedidos na ordem que eles foram recebidos pelos processos. Quer dizer, na ordem que eles foram enviados pelos processos e recebidos pelo driver de disco. Então, a primeira movimentação seria do 0 para o 1, um cilindro. Depois do 1 para o 2, mais um cilindro. O segundo pedido no cilindro 2 não geraria nenhuma movimentação. Depois do 2 para o 3, mais um. Do 3 para o 5, 2. Do 5 para o 7, 2. E aí eu teria um total de apenas 7 movimentações. Ou seja, menos da metade do número de movimentações que foram necessárias no exemplo anterior, quando eu atendi os pedidos na ordem FIFO. Ou seja, a ordem que eu atendo os pedidos pode fazer uma diferença substancial no tempo de execução dos pedidos de entrada e saída.
Bom, mas qual é o problema desse algoritmo que atende sempre ao pedido mais próximo da posição atual da cabeça de leitura e gravação? Será que isso não gera um problema? Bom, certamente que sim. Vocês já devem ter percebido que esse algoritmo ele é enviesado em relação aos pedidos no centro do disco. Esses pedidos têm uma probabilidade maior de estarem mais perto da posição atual da cabeça de leitura e gravação do que aqueles pedidos que estão nas bordas do disco. E isso faz com que esses pedidos que estão na borda do disco possam entrar em starvation, ou seja, eles nunca sejam atendidos, ou eles demorem muito tempo para serem atendidos. Vamos entender melhor por que é que isso é o caso. Note que os cilindros que estão apontados pelas setas vermelhas, que estão ou junto ao centro do disco, ou quer dizer, no interior do disco, ou na borda do disco, eles têm uma distância maior entre si do que os cilindros que estão no meio do disco apontados pela seta verde. Então, suponha que esse disco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cilindros. Então, um pedido que está... se a gente assumir que a cabeça de leitura e gravação está no meio do disco, ou seja, no cilindro 6, os pedidos que estão na borda do disco estão à maior distância possível desse cilindro, que são 5 passos. Enquanto que os que estão na trilha verde estão numa distância menor. Então eles têm sempre uma probabilidade maior de serem os próximos a serem recebidos. Se sempre chegar pedidos que estão no centro do disco, esses pedidos que estão na borda ou no interior do disco vão deixar de ser atendidos. Bom, uma solução para esse problema é usar o mesmo princípio que se usa nos elevadores de prédios. Como é que um elevador funciona? Ele sempre atende o pedido mais próximo da posição atual do elevador, no caso, transpondo isso para o problema do driver, a posição da cabeça de leitura e gravação, mas sempre movendo a cabeça ou o elevador em um único sentido. Então, quando o elevador está subindo, ele sempre atende o pedido mais próximo naquela direção, subindo, e aí quando não tem mais nenhum pedido acima daquilo ali, o elevador volta descendo, atendendo sempre o pedido mais próximo naquele sentido. Ou seja, quando o braço estiver indo do cilindro 0 para o cilindro N, ele atende pedidos onde o cilindro é maior ou igual ao cilindro atual. Ou seja, é o menor cilindro que é maior ou igual ao cilindro atual, de tal forma que eu movimente o menos possível o braço. Quando não há mais pedidos nessa direção, eu mudo de direção e começo a atender os pedidos mais próximos da cabeça de leitura e gravação naquele novo sentido. Note que isso faz com que o problema de starvation seja eliminado, porque eu sempre vou atender os pedidos na borda, porque eu sempre continuo tratando os pedidos na mesma direção. Bom, esse é o algoritmo do elevador, com ligeiras modificações, é o algoritmo que é usado tipicamente em drivers que estão disponíveis no mercado hoje em dia. Bom, vamos agora focar num outro componente daquele tempo de operação. Vocês se lembram? O tempo de operação era o tempo de posicionamento, mais o tempo de latência, mais o tempo de leitura ou gravação. A gente já focou no tempo de posicionamento, vamos falar agora do tempo de latência. Uma forma de reduzir o tempo de latência é fazer o que se chama de caching de trilha. Ou seja, a controladora precisa ter memória suficiente para quando for feita a solicitação de um pedido de um setor, ao invés de armazenar apenas, ao invés de ler do disco para a memória da controladora apenas o setor, a controladora leria a trilha inteira. Ou o driver iria comandar a controladora para que a trilha inteira fosse lida. Note que ao ler a trilha inteira, na realidade eu estou duplicando o tempo de latência, né? Porque eu vou ler
o tempo de latência que era metade do giro, agora é o giro inteiro, porque eu preciso ler a trilha inteira. Acontece que, se um pedido subsequente for feito para ler um setor na mesma trilha, o tempo de latência desse pedido vai ser zero, porque a informação já está na memória da controladora. As informações no disco são normalmente escritas em blocos, que são compostos por vários setores. Então, um bloco de um arquivo, por exemplo, vamos supor que eu tenho um bloco de memória de 4K, por exemplo, e um setor de 512 bytes. Então, esse bloco de 4K, na realidade, ele tem 8 setores. Para ler o bloco inteiro, eu preciso ler 8 setores do disco. Então, quando eu gravar esse bloco, eu tentar gravar os setores associados a esse bloco na mesma trilha, ao ler essa informação, eu vou me aproveitar do caching de trilha, porque o tempo de latência para ler os 8 blocos, na realidade, vai ser o tempo de uma rotação dividido por 8. Então, vai ser muito mais rápido essa leitura. Então, esse é o princípio de caching de trilha, que serve para você reduzir o tempo de latência na leitura de um disco. Bom, em resumo, na aula de hoje a gente viu as duas principais funções do driver de disco implementar uma forma de ler e escrever informação de forma confiável. A gente viu que isso é feito usando redundância na informação, por exemplo, através de checksum, e aumentar a rapidez nas operações, que é atingida com a utilização de algoritmos inteligentes. A ordenação de pedidos para diminuir o número de movimentações da cabeça de leitura e gravação, por exemplo, usando o algoritmo do elevador, e caching de trilha para reduzir o tempo médio de latência. Bom, com isso a gente conclui a explicação do driver de disco magnético, e na próxima aula a gente vai falar sobre driver de relógio.